Boa tarde, gente. Boa tarde. Essa é a aula de conclusão do capítulo 5 de Química. Sou a professora Jennifer e vou trabalhar com vocês o tema de estequiometria, ok? O cálculo estequiométrico, ele basicamente vai trabalhar os conceitos e os valores que envolvem uma reação química. Então, toda reação química, ela vai funcionar através do reagente e do produto, certo? Sim. Tudo aquilo que é reagente pode ser representado pelo início de uma reação química. E o produto é o final de uma reação química. É literalmente o produto que a gente deseja alcançar através de uma mistura de substâncias. Tudo bem até aqui? Sim. Toda vez que a gente começa a trabalhar com cálculo estequiométrico, a gente precisa de um ponto de partida que vai fazer referência aos postulados da química, ok? Um dos primeiros postulados da química é a lei de conservação de Antoine Lavoisier. O que o Antoine Lavoisier ele fala pra gente? Na natureza, nada se cria, nada se destrói, tudo sempre se transforma, ok? Por que a gente tem essa lei na química? Na natureza a gente não pode criar algo do zero. Não existe criar. Existe a transformação da matéria. Inclusive a química, ela é a transformação da matéria. Então toda vez que a gente for trabalhar com uma reação química, a gente vai trabalhar com essa primeira lei, que é a lei de transformação das substâncias, transformação da matéria. Alguma dúvida até aqui? Não. Ok. Quando a gente começa a aprofundar na estequiometria, a gente aprende o seguinte: existem grandezas necessárias para se realizar o cálculo estequiométrico. A primeira grandeza a gente chama de unidade básica da matéria, que é também classificada como mol. Ou seja, um mol também pode ser representado por uma molécula, ok? E esse mol, com o passar do tempo e também das questões que a gente for fazer, ele vai se desdobrar em outras unidades de medidas, em outras grandezas químicas. A primeira delas é a massa. Pessoal, a massa sempre vai ser calculada em gramas. No entanto, ela pode ter outros desdobramentos. Por exemplo, a massa pode ser calculada depois em quilogramas, em toneladas, ok? Em miligramas, mas inicialmente, e como regra geral, a massa sempre vai ser calculada em gramas, ok? Sim. Depois a gente tem o volume. Volume, pessoal, sempre vai ser calculado em litros. Caso aconteça do enunciado te apresentar um volume em mililitros, você vai pegar esse valor, vai dividir por 1000 e aí sim você vai utilizar ele em litros, ok? Esse é o padrão de conversão do volume. E depois a gente vai trabalhar com o número de partículas. Em concurso público, geralmente é calculada a massa e o volume. O número de partículas não é o mais cobrado, no entanto, ele é uma exceção e por isso pode ser que caia em algumas provas, ok? Sim. Vamos dar seguimento. Alguma dúvida nesse início? Não. Tudo bem. Pessoal, aqui tem uma representação do mol e os valores fixos que a gente vai ter para poder converter e trabalhar com os cálculos estequiométricos. Toda vez que eu falo em 1 mol, isso quer dizer que eu estou falando de uma molécula, ok? E essa única molécula, essa primeira molécula, ela pode ser relacionada com outras grandezas químicas. A primeira dela é massa, ok? Então, se eu quero calcular 1 mol através da massa, eu vou usar a tabela periódica. Dentro da tabela periódica, eu vou observar que cada elemento químico ele vai ter na sua parte inferior um número de massa. Na parte superior, a gente tem um número atômico, ok? Então, vamos ter número atômico e número de massa. Para calcular a massa, a gente vai trabalhar sempre com a tabela periódica, ok? Observando o elemento químico em questão. Vão ter momentos em que a própria prova, o próprio enunciado da questão, ele vai te dar o número de massa, onde você vai precisar realizar o cálculo estequiométrico. Esses dados podem ser fornecidos pela questão, ok? Caso não seja fornecido, vocês vão ter
o acesso à tabela periódica para poder calcular o valor da massa. Outro ponto, galera. Um mol também pode ser representado através de partículas, ok? Então, se eu tenho 1 mol de uma substância, eu tenho 6 vezes 10 elevado a 23 partículas, ok? 1 mol é a mesma coisa que 6 vezes 10 elevado a 23 partículas quando estamos falando de partículas. E se a minha grandeza for alterada, qual vai ser o valor do mol? Eu já falei com vocês sobre o mol na massa e em partículas. Ele também pode ser calculado em volume. Quando eu tenho 1 mol eu posso dizer que eu tenho desse 1 mol 22,4 litros, certo? Agora vamos supor se eu duplico, se eu multiplico isso daqui por 2 e agora eu quero trabalhar com 2 mols. Quantos volumes eu vou ter? Se 1 mol eu tenho 22,4, 2 mols eu vou ter 44,8 litros. Fez sentido? Então, esses são os valores fixos para tudo aquilo que se fala em quantidade de matéria, que também pode ser representado por mol, ok? Alguma dúvida até aqui? Pessoal, quando a gente dá seguimento e finalmente começa a trabalhar com as moléculas, com as substâncias compostas, a gente começa a analisar o seguinte: existem 2 conceitos que não podem ser confundidos jamais: coeficiente estequiométrico e atomicidade. Primeiro eu vou falar da atomicidade, ok? A atomicidade é o valor que está próximo e no canto inferior dos elementos químicos. Ou seja, se eu tenho aqui, vou fazer aqui, ó, como exemplo, a seguinte substância, a seguinte molécula, H2O. A minha atomicidade, ela é sempre o valor que está abaixo do elemento químico. Logo, a atomicidade do hidrogênio é 2, certo? E a atomicidade do oxigênio vai ser 1. O 1 não precisa ser representado, ok? Porque o próprio elemento já aparece. Alguma dúvida aqui? Vamos para o próximo. Ácido sulfúrico H2SO4, a sua forma. Quando eu tenho H2SO4, pessoal, qual é a atomicidade do hidrogênio? 2, correto. Qual é a atomicidade do enxofre? A atomicidade do oxigênio? Perfeito. Isso é a atomicidade. É o átomo propriamente dito. Agora, quando eu passo para o coeficiente estequiométrico, ele também pode ser lido através do mol. Vamos lá? O mol, ele vai ler toda a molécula. E automaticamente, o valor que está no início da molécula, ele vai ser o coeficiente estequiométrico, também vai ser o mol, e o mol, ele multiplica a atomicidade. Como assim? Vocês lembram da atomicidade de H2SO4, certo? Quando eu falo de coeficiente estequiométrico, que é o 2 aqui na frente, ele multiplica toda a atomicidade. Então, esse 2 vai multiplicar o H2. Esse 2 inicial vai multiplicar o S1, no caso, e esse 2 também vai multiplicar o O4. Em outras palavras, o 2 multiplica todo o H2SO4, que é o nosso ácido sulfúrico. Então, no total, quantos átomos eu vou ter no final desse cálculo? Se eu pego 2 mols e multiplico por H2, quantos hidrogênios eu vou ter? 4 hidrogênios. Muito bem. Se eu pego 2 mols e multiplico por 1 enxofre, quanto enxofre eu vou ter? 2. Se eu pego 2 mols e multiplico por 4 oxigênios,
quantos oxigênios eu vou ter? 2. Perfeito. Aqui é a mesma coisa, tá? Alguma dúvida, pessoal? Não. Tudo bem até aqui? Então, só para recapitular, coeficiente estequiométrico sempre vai ser o valor que está no início da minha molécula, da minha substância. A atomicidade sempre vai ser o valor que está abaixo do elemento químico. Tudo bem? Só para a gente ver se está tudo certinho mesmo, vamos ler cada um desses elementos aqui. Pessoal, aqui a gente tem 6 mols de dióxido de carbono, ok? 6 mols de CO2. Ao lado eu tenho 6 mols de quê? E também? Então eu tenho 6 mols de água, ok? Essa molécula aqui, pessoal, ela se chama glicose, tá? Vou escrever. Ela se chama glicose. E nessa molécula temos apenas quantos mols? 1 mol. Por quê? Não apareceu nenhum número antes da molécula. Se não aparece, é porque é o número 1. Tudo bem? E por último, quantos mols de oxigênio temos aqui? 3. Perfeito. Como que vai funcionar o cálculo estequiométrico? Geralmente a gente faz uma regra de 3 para calcular o coeficiente estequiométrico, para calcular o mol, o volume ou até mesmo o número de partículas. É necessário fazer uma regra de 3, porque geralmente o cálculo estequiométrico ele vai pedir para você comparar 2 substâncias, ok? Sim. Vamos ler. Calcule o número de mols de glicose, ou seja, de C6H12O6, formados a partir de 180 mol de CO2. Pessoal, quais são as substâncias que eles estão comparando? CO2 e depois glicose, certo? Entenderam até aqui? Vamos lá. Calcule o número de mols de... Vou destacar. Sempre façam isso na prova, ok? Vocês precisam trabalhar com o enunciado. Vai estar lendo o enunciado, você tem que pegar a caneta, tem que circular todos os dados da questão, para não deixar nada passar batido e para não errar durante a prova, ok? Vamos lá. Calcule o número de mols de C6H12O6, que é a nossa glicose, a partir de 180 mol de CO2. Olha aqui a nossa outra substância que precisa ser calculada. CO2. Pessoal, vou fazer 2 colunas aqui dessas 2 substâncias. De novo, quais substâncias eu tenho que destacar entre todas essas aqui em cima? Qual é a primeira que ele pede? Glicose. Glicose. Muito bom, Daniel. Então a gente pega aqui, ó, C6H12O6. Essa aqui é a nossa glicose. Tudo bem até aqui? Qual é a outra substância que ele analisa? CO2, dióxido de carbono. Então vamos lá. CO2. Pessoal, vamos lá. Olhando para a minha reação química, tudo aquilo que existe antes da seta é o nosso reagente. Tudo aquilo que existe depois é o produto. Não entendi, professora. Vamos lá. Eu tenho reagente e produto. Reagente é o início de uma reação química. O produto é o final. Vamos supor que você quer... O azul. Isso aí. Não somente o azul e o oxigênio. Vamos supor que você quer fazer uma solução simples. Um Nescau. Ou Toddy, se vocês preferirem. Vamos lá. Nescau, eu pego, vamos supor, 250 ml de leite e 100 gramas de Nescau, ok? Você concorda comigo que o Nescau separado do leite é o meu reagente e que o produto final vai ser o Nescau pronto? O achocolatado pronto? Aí, tipo assim, o leite, por exemplo, é o vermelho, o achocolatado é o depois, Isso aí. ele vai deixar depois e depois vai dar o copo de Nescau. Exatamente, é o produto.
Você vai fazer um bolo, você mistura vários ingredientes, certo? Os ingredientes no início da mistura, eles são os reagentes, eles vão reagir. Durante essa reação química, ele vai passar por um processo, provavelmente vai trabalhar com fermentação e no final do processo você vai ter o bolo pronto, certo? Esse bolo pronto é o nosso produto, ok? Tudo bem até aqui? Fez sentido? Uhum. Perfeito. Então, pessoal, voltando para a questão, eu fiz a minha primeira linha onde eu analiso todas as substâncias que vão ser calculadas. Ele só quer trabalhar com glicose e dióxido de carbono. O enunciado só pediu isso, ok? Uhum. Pessoal, agora eu preciso saber de vocês. Quantos mols eu tenho de glicose no meu enunciado? 1 mol, perfeito. Então eu venho aqui, ó. E coloco 1 mol. Esse 1 mol, ele vai se relacionar com o próximo elemento químico, ok? Quantos mols eu tenho de CO2? 6? 1 ou 6? Vamos lá. Tá, 6. Aqui, ó. Isso aí, 6. Olha aqui, ó. Então, eu tenho 1 mol de glicose para 6 mols de dióxido de carbono. Tranquilo? Sim. O que ele quer descobrir, gente? Calcule o número de mols de glicose formados a partir de 180 mol de dióxido de carbono. Onde eu vou colocar esse 180 mol? Aqui ou aqui? Aqui? Isso aí, porque ele está pedindo a substância de dióxido de carbono. Então, eu coloco aqui, ó, 180 mol. Só que aí vai ficar faltando esse valor aqui, certo? Exatamente. O que falta é o cálculo. Isso é o cálculo estequiométrico. Ou seja, eu vou descobrir quanto que eu tenho de produto através de 180 mols de dióxido de carbono. Ou seja, se 1 mol de glicose eu formo 6 mols de dióxido de carbono, através de 180 mols de dióxido de carbono, quanto de glicose eu vou ter? Esse é o cálculo que precisa ser feito. Multiplicação cruzada. Eu pego aqui para cá e aqui para cá. Existem duas formas de você fazer esse cálculo, ok? Existem 2 formas de você fazer um cálculo. Eu vou ensinar as duas agora, mas no dia da prova eu aconselho vocês a fazerem o que é mais fácil, ok? Vocês, durante uma prova de concurso, têm tempo limitado para responder cada uma das questões. Eu considero a multiplicação cruzada um pouco mais demorada. Por isso, durante uma prova de concurso, eu não utilizo ela. No entanto, vocês podem utilizar se for o melhor jeito de ser calculado por vocês. Vamos lá. Gente, silêncio, por favor. Se eu multiplico cruzado, eu tenho 6x igual a 180 vezes 1. Tudo bem? Isso aqui fica 6x é igual a 180. X vai ser igual a 180 dividido por x é igual a 30 mols de quê? De glicose. Esse aqui é o jeito cruzado. Como que eu faço para não passar por todo esse processo? Pensa comigo. De 6 para 180 eu tenho que multiplicar por quanto? Eu quero chegar em 180. Uhum. O 6 eu multiplico por quanto? Por 30, certo? 6 vezes 30 dá 180, ok? Então, se de um lado eu multipliquei por 30, do outro eu também tenho que multiplicar por 30. Então, eu pego 1 vezes 30 e o meu x vai ser quanto? 30.
chegamos no mesmo resultado apenas multiplicando direto, ok? Analisando qual é o valor que multiplicando o primeiro chega no segundo. Fez sentido, galera? Sim. Tudo bem até aqui? Sim, professor. Pode.